Olá, bem-vindos ao canal Jurássico, um lugar onde seus sonhos e pesadelos se tornarão realidade. Hoje iremos acompanhar histórias de famílias anormais que tiveram fins fenomenais. Para essa primeira história, irei lhe contar a história de Jenny Carr. Jenny era uma garota com 14 anos e que sua mãe estava esperando uma irmã de 7 meses. A criança estava para nascer no hospital quando a matadora libertaste-se. Depois de alguns dias, voltaram para casa. Encontraram uma cena horrível. Toda a parede estava rasgada, os móveis detonados. Se perguntaram que era um ladrão comum, mas se depararam com coisas horríveis no quarto da neném. Sangue e artérias para todo lado. A arrumadora que tinha ficado na casa para arrumar o novo quarto do bebê tinha morrido. As partes do corpo dela estavam espalhadas para todo canto. Os vizinhos disseram que ouviram gritos a noite toda e que provavelmente foi uma torturação. Chamaram imediatamente a polícia e ela constatou que era um assassino, pois na mesma vizinhança 4 famílias já haviam morrido. Muitos já começaram a especular que era um serial killer, outros que eram forças sobrenaturais. Mas arrogante como a família Carr era, não deram muita bola. Simplesmente foram para um hotel em Brasília e deixaram sua casa em Goiás para ser reformada. Chegando lá, ouviram a notícia que vários casos pelo Brasil haviam acontecido. Dentre eles, todos tinham uma coisa em comum. Toda a casa estava em ruínas e dentro dela sempre tinha uma ou mais pessoa totalmente desfigurada, com ossos, tripas e sangue para todo lado. A família ficou horrorizada, porque mesmo sendo arrogante para não acreditar o que aconteceu na própria casa, viram uma família foi atacada com 3 crianças, 3 de etnia africana que foram adotadas, ambas desfiguradas no montinho, todas mortas. Os pais, um pai africano de etnia negra e uma mulher suíça que constatou-se era mãe, também estavam mortos. A mãe foi encontrada no banheiro e o pai foi encontrado no jardim, tentando se defender com uma serra elétrica. Que horror! Soltou a mãe. Nossa, que horrível! Falou o pai. Assim que acabou de ouvir a notícia, o jornal anunciou um lockdown, pois já passaram-se de 7.000 vítimas. O governo Bolsonaro entregou um auxílio parecido com o nosso auxílio emergencial, só que em grande escala, cerca de R$ 1.000 por mês para cada família para não necessitar sair de suas casas. Mas algo horrível estava por vir. Durante a noite, uma criatura invadiu o Palácio do Planalto, atacou a primeira-dama e foi para o presidente. Mas assim que chegara,
Os guardas chegaram e metralharam a criatura. Ela, atordoada pelo som dos tiros, pulou a janela e foi embora, junto com seu irmão. Mas o que será que poderia ter acontecido aqui? Quem são essas criaturas? São o diabo? Sussurrou um guarda. O Bolsonaro foi levado à delegacia da cidade para dar uma descrição da criatura. Descreveu-a como a primeira preta, com uma lista amarela alaranjada, com patas grandes e funcionais, com uma garra enorme no terceiro dedo da pata, ágil, rápido e mortal, com dentes afiados saindo de todo lugar, sem uma ordem específica ou fileira. Quando esse relato foi aparecido na TV, toda a família Johnson correu para suas portas e trancaram a casa. Trim, trim, trim. As crianças começaram a chorar. Depois começou o Jornal da Sociedade, que agora estavam em Brasília. Também falaram sobre o mesmo assunto. Na verdade, todos os jornais de toda as regiões falaram sobre o assunto, porque em todas elas tinham ao menos 40 casas ou mais. Na manhã seguinte, a família ficou sem recursos, já que se mudara no dia anterior. Então foram forçados a ir ao supermercado, mas não encontrariam nada naquele dia, pois todos os suprimentos acabaram-se. Devido à frenética busca, foram em todos os supermercados e hipermercados da cidade, até mesmo as vendinhas de final de rua, todas esgotadas. Não é uma característica só de Brasília, de todo o Brasil, senão de todo o mundo. Num jornal americano, comunicaram à população que uma criatura branca como a neve no estado de Minnesota atacara 40 pessoas em 1 hora. Sabera-se que a criatura era branca, com uma listra negócio, com as mesmas características do Indoraptor. Já descobriram que era 2 machos, formando assim um casal de irmãos, pelas suas fezes e urinas. Logo surgiu. Todo mundo estava em lockdown. Muitas pessoas foram encontradas mortas dentro de casa. Nem sempre pelos irmãos, na qual não se deve pronunciar, mas sim pela fome e falta de água. Mesmo com dinheiro, que ia até $10.000, dependendo do país, como a Rússia, não tinha mais alimentos. O Brasil, o caso era um pouco menor, já que é um dos maiores exportadores, de comida do mundo. O PIB do Brasil é constituído basicamente pela agricultura. Então, não teríamos grande impacto. Mas outros países, como, por exemplo, Rússia, que não tem nenhuma criação ou plantio de plantas devido ao seu inverno severo, ficariam sem fome e muita da população se reduziria a apenas os ricos que poderiam importar de países como China e Brasil. Logo, os casos no mundo já passaram-se de 10.000. Todos foram dormir, pois não queriam mais receber as trágicas notícias.
Então, Karen acordou com o choro de sua irmã. Perguntou bem baixo: Karen, o que você está fazendo? São 2 da manhã. E Karen, com quase 1 ano, uma prodígio, sussurrou: Maninha, tem alguma coisa, né, atrás da janela. Como não sabia falar direito e quase gaguejava, mas assim, Karen entendeu e correu e fechou, mas nada negociou, nada funcionou e adiantou, pois a criatura branca pulou pela janela, estraçando o vidro. Correu atrás dela, mas ela conseguiu trancar a porta pro quarto. Mas sua irmã não teve tanta sorte. Ela gritava e gritava, até que ouviu um esguicho de sangue. Ela conseguiu abrir a porta do quarto de Karen. E como você pode prever, mais uma família entrou para a contagem de mortes. Amanhã iremos acompanhar a história de David e Manuel, um adolescente de 14 anos com seu pai de 43 anos. Espero que essa história lhe tenha dado frio na espinha. Te espero numa outra história. Não se esqueça, se ouvir algum barulho na sua casa à noite ou sons de passos no teto, ore para que não seja a criatura maldita.